Pessoal, aqui é o professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão para a prova de Sociologia. O que você tem que saber para a prova de Sociologia? Introdução a essa ciência, Auguste Comte, Durkheim, Weber e Marx. Vai ter gente que vai tomar bronca ao vivo no vídeo. Muito bem, vai entrar para a história do YouTube. Então, o que nós precisamos entender aqui? O cara que fundou a sociologia é esse daqui, ó. Ó eu, não, é ele. Augusto Comte. Até o nome dele diz que ele fazia uma coisa, mais outra, ele é do positivismo. Professor, eu sou positivista, eu sempre acho que as coisas vão dar certo, eu sou good vibes. Então, positivismo, quando a gente fala em ciências sociais, não é good vibes. Positivismo, quando a gente fala de ciências sociais, é acreditar que o ser humano é previsível. Que se você dá o estímulo X, você vai ter a resposta Y. E a gente sabe, ainda mais trabalhando com adolescentes, que se tem uma coisa que o ser humano não é previsível, né? Mas para Augusto Comte, que ele estava tentando fazer a base da sociologia como ciência, ele dizia que cada indivíduo da sociedade é como se fosse uma célula ou uma engrenagem. O aluno dele, chamado Durkheim, vai usar mais a metáfora da engrenagem. O Comte usava mais a metáfora da célula. Se a sociedade é o organismo, o indivíduo é a célula que forma o organismo. Várias células vão formando um organismo. Eu vou dar bronca no vídeo. E aí o que acontece? Acontece então que colocaram aqui os pilares da sociedade. Os pilares da sociedade, segundo o positivismo do Augusto Comte, é considerar que a sociedade é um organismo e o indivíduo é uma célula, e considerar o lema da bandeira do Brasil, que é um lema positivista. Ordem gera progresso. Professor, eu concordo, ordem gera progresso. Depende. Existem momentos que para você ter progresso, você precisa questionar a ordem. Se a ordem é injusta, não seria correto questionar a ordem? Certo? Muito bem. Se aqui está em formato de tabela, você consegue imaginar que isso é uma cola para a sua prova? Você consegue imaginar que esta tabela estará na sua prova? Gente, essa tabela estará na sua prova. Então, o nome completo do Durkheim, Emily Durkheim. Nome completo do Max Weber. Não é só Weber, é Max Weber. Cuidado, com R é o Karl Marx. Professor, eu não sei pronunciar Karl. Na prova vai precisar só escrever. Mas imagina que você vai falar Carlos, e aí o OS você não conseguiu falar. Você vai chamar o Carlos. Ô Carlos. Aí você fala, ô Carl, e não falou o OS. Aí dá certinho. Ô Carl. Sem o OS é Karl Marx. Muito bem. O que o Durkheim defende? Ele defende que a sociedade manda no indivíduo. Então não interessa muito a sua vontade pessoal. A sua vontade pessoal ela está num grau menor do que a vontade da sociedade, tá? Ele chama isso de fato social. Grave este termo, fato social. É um fato. Ah, mas eu queria fazer algo que a sociedade não concorda. Então, é um fato que a sociedade determina aqui. Vou dar um exemplo bem tosco, que homem usa azul e mulher usa rosa. Fala, mas eu sou homem e quero usar rosa. Lógico que as ideias de Durkheim não são unânimes. E é muito comum hoje em dia homem usar rosa. Mas por mais que seja tosco este exemplo, o fato social é assim. A sociedade determina o que o indivíduo pode fazer. Beleza? Um cara que critica metodologicamente o Durkheim é o Max Weber. Ele fala assim, olha, o indivíduo ele é capaz de modificar a sociedade. Como chamava quando a sociedade manda no indivíduo? Fato social. Fato social. O Max Weber ele fala, não. A ação de cada indivíduo pode mudar a sociedade. Se a ação de cada indivíduo vai mudar a sociedade, não é mais um fato. É ação social. Ó, para o Durkheim é o fato social.
para o Max Weber, é a ação social. Cuidado que aqui dá confusão. Vamos filmar quem está falando? Então, a ação social é que o indivíduo muda a sociedade. O indivíduo muda a sociedade. É a ação de cada um, mas ela interfere na sociedade. Então, por exemplo, alguém que não se reconheça como uma pessoa religiosa e nasceu numa família bem religiosa. Você teria o direito de mudar essa tradição na sua família? Se você seguir a linha do Durkheim, não. A tradição diz que você deve seguir a religião da sua família. Pelo Max Weber, falou, olha, você é um indivíduo livre. Você pode questionar a religiosidade da sua família e mudar de religião, não seguir religião nenhuma. Falou, olha, isso é demoníaco. Não sei. Por quê? Porque o próprio Max Weber, ele defendia o livre-arbítrio, né? A questão de cada indivíduo ter a sua ação social como um jeito de manifestar o que ele chamava de vocação, a voz de Deus na sua vida. Deus te chamou para dar uma contribuição. Lembra que o Max Weber, ele tem um livro que chama A Ética Protestante do Capitalismo, em que ele diz que a beleza do capitalismo é que cada um pode dar uma contribuição única à sua vocação. Pessoal, não vai demorar para eu parar o vídeo, tá? E aí, o que acontece? Essa sua vocação, ela viraria a sua contribuição única para a sociedade. Ó, o Max Weber, ele entende que o ser humano tem uma vocação única. O Durkheim, ele fala, não. O indivíduo é uma das engrenagens da sociedade. Em que filme o Charlie Chaplin critica essa questão do indivíduo ser engrenagem, uma parte da máquina? Alguém sabe como chama o filme? Tempos modernos. Tempos modernos. O Karl Marx, considerado o pai do socialismo científico, ele fala assim, olha, existem forças que não querem que a sociedade mude. As forças conservadoras querem conservar. É errado ser conservador? Não, é um jeito de pensar. Eu prefiro que as coisas não mudem. Você é conservador. Você quer conservar as tradições, você quer conservar os costumes. Posso falar que isso é errado? Não, falou, esse é um jeito de pensar. Um progressista quer o progresso, quer que as coisas se transformem, quer que as ideias mudem. É um jeito errado? Não, é um outro jeito de pensar. O Karl Marx, ele fala, a história da sociedade é a luta entre quem quer que as coisas permaneçam e quem quer que as coisas mudem. É a luta de classes. Normalmente patrões não querem que as coisas mudem, normalmente operários, proletários querem que as coisas mudem. Essa tabelinha está clara para todo mundo? Sim. Próximo ponto. Como que é o trabalho para cada um deles? Para o Durkheim, o trabalho é um jeito da sociedade ficar unida, ficar coesa, ou seja, faça a sua parte do trabalho, seja uma engrenagem da máquina, e essa coesão vai ser mecânica e orgânica, ou seja, você vai fazer parte dos organismos, das organizações e da máquina social. Então, por que você deve trabalhar segundo Durkheim? Para cumprir a sua parte na coesão da sociedade. Por que você deve trabalhar para Max Weber? Para você cumprir a sua vocação. Deus teria te dado dons que só você pode utilizar. Então o trabalho seria a ética e a vocação. Lógico, uma ética cristã protestante. E para o Karl Marx, o que seria o trabalho? O trabalho no sistema capitalista seria um jeito de enriquecer os donos dos meios de produção. Sabe por quê? Como ele não te paga todo o seu trabalho, a parte do seu trabalho que vira lucro do patrão, para o Karl Marx é chamada de mais-valia. Professor, que visão pessimista. Ele diz que um jeito do lucro não virar do patrão é se as fábricas fossem dos operários. Professor, e como que vai dar para todo mundo ser dono da fábrica? Não estou dizendo que está certo, mas para o Karl Marx seria, as fábricas seriam estatais, já que o governo, em última instância, representaria o povo. A prática diz que, muitas vezes,
governos não representam o povo, né? Mas a teoria é essa: se os governos são os donos das fábricas e os governos representam o povo, os bens seriam de todos, tá? Pegaram o que é o trabalho para cada um? Durkheim é você ser a engrenagem da máquina. Max Weber é você cumprir a vocação que Deus te deu. Karl Marx é você dar lucro para o patrão, a mais-valia. E o jeito de não fazer isso é se as fábricas fossem do povo por meio do governo. Fábricas estatais. Não estou dizendo que nenhuma teoria está certa ou errada. Só estou apontando o que essas teorias dizem. Muito bem. Um dos pensadores que falam sobre como a sociedade deveria se organizar é um cara chamado Thomas Hobbes. Ele era defensor do absolutismo. Falou, sabe por que precisamos ter governos fortes? Governos absolutistas? Ele era um defensor do absolutismo. Porque o homem é malvado por natureza. Ou seja, se o homem é o lobo do homem, se o homem devora o outro homem, cada um quer puxar o tapete do outro, cada um só quer levar vantagem, você precisa ter um governo que seja mais rígido do que os pecadores. Como chama o monstro do Apocalipse que devoraria os pecadores? Leviatã, ou a besta. E o livro do Thomas Hobbes chama Leviatã, ou seja, o monstro do Apocalipse que pune os pecadores. Para ele, quem seria este monstro? O governante, no caso, um rei absolutista. Opa, quase ia uma questão ali, já não foi. Beleza? Com estes pontos, você consegue ir muito bem na prova de Sociologia. É lógico que você precisa ver este vídeo algumas vezes, ver as suas anotações no caderno, o livro, principalmente as partes grifadas. Lá no site, bit.ly/Istcock, tem até jogo de questões para você ver quantos pontos você tiraria de 0 a 10. É isso aí, pessoal. Até a próxima.